a conversar com vocês hoje sobre a história da literatura norte-americana, tá? Que vai ser o nosso foco aí, a cabana do Pai Tomás, tá? Mas antes de chegar no Pai Tomás propriamente dito, eu queria então fazer um percurso histórico aqui com vocês para falar, né, das principais obras da literatura norte-americana até o século XIX, como que essa literatura se organizou, pegar aí também alguns pontos históricos importantes, porque o texto, né, da Cabana do Pai Tomás tem muito aí de questões sociais e políticas que faziam parte daquela cultura do século XIX, então problemas que a sociedade norte-americana enfrentava, né, aí a questão da abolição dos escravos, dos estados escravocratas, dos escravos com trabalho livre. Tá? Então a gente precisa ter em mente esse contexto, né, político, social e geográfico para entender melhor aí o romance, tá? Mesmo porque é um romance em que nós vamos ter vários deslocamentos espaciais dos personagens. E esse deslocamento, né, tanto dos dois personagens principais, que são o pai Tomás e a Elisa, eles se devem aí a circunstâncias, né, históricas e políticas que condicionam cada um desses estados, tá, pelos quais eles passam. Mas isso nós vamos vendo com calma, tá? Então, nessas próximas duas aulas, eu quero falar um pouco com vocês sobre, né, esse panorama histórico, esse panorama cultural e também pegar aí a questão da produção literária para a gente chegar na cabana do Pai Tomás, tá? Eu vou abrir aqui um PowerPoint, então. A, a última é o Édipo, Do né? Édipo. Então, Sofia, tem pelo Schools lá, o referente de vocês. Depois eu abrir para confirmar certinho, aí eu vou falando para vocês, tá? Eu vejo isso Tá com bom, calma. Carlos, obrigada. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui uma janela. Durante a apresentação dos slides, gente, só lembrando, eu não consigo ler o chat, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, que quiser fazer alguma pergunta sobre o que eu estiver falando, pode abrir o microfone e falar comigo durante a projeção, tá? Bom, vamos lá então. Deve estar aparecendo agora para vocês um PowerPoint, né, em que está escrito História da América, tá? Que é então o nosso assunto. Vou abrir aqui a sessão, deixa ele só carregar. A ideia então é a gente pensar nessa sociedade, que é descrita aí na cabana do Pai Tomás, em função desse percurso histórico, né, desde a colonização dos Estados Unidos até a época pós-independência, né, que é esse contexto aí do século XIX, no qual o romance está inserido, e aí os nossos referentes literários também, tá? Quais são aí as grandes obras produzidas ao longo desse período e que retratam essas diferentes fases da história da América. Tá? O nosso ponto de chegada, obviamente, vai ser o romance da Cabana do Pai Tomás, que é o que nós vamos ter aí para a próxima prova. Tá? Então vamos lá, vocês estão vendo aí um mapa que faz uma descrição aí bem detalhada do processo das grandes navegações. Tá? Então, nós temos que pensar que os Estados Unidos eles têm um processo de formação muito singular e que, em muitos pontos, difere do nosso, né? Sobretudo com relação à questão da expectativa da colonização desse novo mundo, tá? E mesmo a questão da escravidão, que nós vamos tocar no assunto, o perfil do sistema escravocrata norte-americano tem alguns diferenciais em relação ao do Brasil. Tá? Vamos lembrar que o Brasil é o último país das Américas, né, a abolir a escravidão, mas em cada um desses países, né, vamos pegar aí a América como um todo, existiam particularidades, e isso, né, a relação ali do formato, né,
trabalho escravo, dessa visão que se tem sobre o escravo, né, comprado aí, a ideia então desses fazendeiros, desses produtores comprarem gente para trabalhar aí nas suas terras, existem algumas leis que são muito próprias dos Estados Unidos e que a expectativa aqui no Brasil era bem outra. Tá? E isso vai ser importante para a gente entender o começo da narrativa, né? Por que que há aí toda a motivação inicial, né, do conflito da trama em função de particularidades aí desse sistema escravocrata, tá? Que nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas então, só para a gente voltar aí no tempo, né, pegar alguns elementos que vocês já com certeza viram aí durante as aulas de história, né, nós vamos ter o ano de 1492 como marco aí da descoberta do continente americano, Colombo, que chega, na verdade, ao sul do México, né, não aos Estados Unidos propriamente, mas o que nós chamamos, né, de descoberta da América, né, é esse processo, né, da viagem do Cristóvão Colombo, patrocinado pelos reis espanhóis, né, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que vão bancar essa viagem, né, e aí Cristóvão Colombo, 1492, chegaria ali ao sul do México, né, descobrindo aí um novo continente. Em 1536, né, o parlamento inglês vai romper com a Igreja Católica, né, então o rei Henrique VIII, que quer casar com a sua amante, Ana Bolena, né, e obviamente a Igreja Católica proíbe o divórcio, ele vai então romper com a Igreja, né, para dar um jeito ali político de se divorciar da sua esposa, né, a Catarina de Aragão, e se casar com a Ana Bolena, que viria a ser a segunda esposa de Henrique VIII. Tá? Nesse processo, né, nessa rivalidade aí entre Espanha e Inglaterra, nós já vamos ter algumas sementes do que virá a acontecer nas disputas territoriais em solo americano. Tá? Vamos lembrar que os Estados Unidos sofrem aí um processo de colonização bastante conturbado, né? De um lado ingleses, de outro espanhóis, né? Franceses, holandeses, algo semelhante que aconteceu aqui no Brasil, né? Mais ao sul, se a gente for pensar aí na nossa história, nas disputas territoriais entre portugueses e espanhóis, né? Mas ali nos Estados Unidos a coisa foi bem mais complexa, e isso de certa forma vai interferir muito na questão cultural. Né? Então, 1565, nós já temos os espanhóis estabelecendo-se na Flórida, né, a região mais ao sul aí dos Estados Unidos, não só lá, obviamente, né, mas já toda a conquista da América Espanhola que é empreendida a partir desse século. Em 1606, é garantida à Companhia da Virgínia de Londres, né, os direitos para colonizar o Novo Mundo. Né? Vamos lembrar que é a época da Pocahontas, que nós já até estudamos aí nas aulas de TCL. Tá? Então, mas nesse momento, então, século XVII, os ingleses já têm aí concessão para a colonização desse novo mundo. Em 1607, é fundada a cidade de Jamestown, no estado da Virgínia, né? Em 1609, né, Henry Hudson explora a Baía do Delaware e o rio Hudson ali nas imediações de Nova York. Então, percebam que a colonização inglesa ela se dá bem ao norte do país, né? Mais ali na região nordeste, que vai ser chamada de Nova Inglaterra. Tá? Pode falar. A Mariana tá pedindo para você aceitar ela de novo, meu computador dela travou. Ela caiu? Deixa eu ver. Mas não tem ela aqui não. Não chegou nenhum pedido para mim. Bom, a hora que ela chegar, apita aqui, eu paro e recebo ela. Mas então, só voltando, né, essa figura aqui, que também já é conhecida aqui das nossas aulas, né, o John Smith, né, aquele mesmo, né, da Pocahontas, né, então ele vai chegar à Virgínia em 26 de abril de 1607, né, junto com os outros colonizadores, fundando a cidade de Jamestown. Né, então, ele era líder da cidade, né, foi capturado por índios, Powhatan,
e condenado à morte, porém salvo pela filha do chefe, a Pocahontas. Então, aquele desenho da Disney que é inspirado na história real, né? Claro que a história real não foi bem daquele jeito, mas nós temos aí duas figuras reais, né? John Smith e Pocahontas, que entraram aí para o folclore, para a literatura popular norte-americana. Tá? Vejam, aí esse mapa, né, vai mostrar para nós de perto essa questão do processo de exploração e colonização do Novo Mundo. Tá? Então, o que nós temos, na verdade, deixa eu pegar meu cursor aqui, são os ingleses chegando aqui bem a essa região nordeste, né? Então, onde estão os Powhatan, os Delaware, subindo aqui um pouquinho já rumo ao Canadá, tá? Mas vejam que ao sul, né, toda essa região aqui que, né, subindo aqui pelo México, vai chegar aos Estados Unidos, né, ao Texas, ao Novo México, à Flórida, já tem aí a exploração dos espanhóis, tá? Do outro lado aqui, mais a região oriental, Alasca, né, esse trecho aqui norte do Canadá, nós temos a invasão dos russos, né, os franceses que chegam aqui pelo norte, né, pelo Canadá e adentram aqui aos Estados Unidos, e os próprios holandeses, né, que vão chegar aí no que hoje é a ilha de Manhattan, em Nova York. Tá? Então, um processo de colonização bastante complexo e que deixou fortes marcas culturais, como eu falei, nas diferentes regiões dos Estados Unidos. Se a gente pensar, por exemplo, numa das figuras mais populares aí desse folclore norte-americano, nós vamos ter o Zorro, né? Então, a figura lá do cavaleiro mascarado, né, que defende os pobres, os oprimidos, na Califórnia, né, mas a Califórnia, nesse momento, ela é dominada pelos espanhóis, ela não pertence, de fato, à União, né, ao que seriam os Estados Unidos, né, tanto é que o Zorro, né, o Dom Diego, ele o próprio nome dele já indica que ele é uma figura de tradição espanhola, né, não tem nada a ver com a cultura inglesa, mas ele é um dos primeiros grandes heróis ali desse novo mundo, né, da região da Califórnia, que só depois foi anexada ao que seria os Estados Unidos. Tá? E o que interessa para nós, pegando a cabana do Pai Tomás, é justamente essa região mais central dos Estados Unidos, tá? E aí essa divisão do norte e do sul, então estados que aceitam a escravidão, estados que condenam o processo de escravidão, tudo isso faz parte dessa formação, né, desse processo de colonização que foi muito complexo. Tá? Seguindo aqui a nossa linha do tempo, né, em 1612 nós vamos ter os holandeses usando Manhattan como centro comercial, né, o início aí das plantações de tabaco. Quem conhece Nova York, né, quem já passou ali pela Wall Street, né, o nome, né, Wall Street é a Rua do Muro. Então é a rua, né, que ali havia um muro que justamente dividia, né, o que seria a cidade. Ali é uma espécie de proteção contra essa invasão aí dos holandeses. Tá? 1613, colonos ingleses na Virgínia destrói povoados franceses, né, aí a região da Nova Escócia. 1616, uma epidemia de catapora dizima nativos americanos. 1619, chegam os primeiros escravos africanos à Virgínia. E aí começa, então, o processo de escravidão em solo norte-americano, né? Já para dar o pontapé no que nós vamos ter lá na cabana do Pai Tomás, praticamente 2 séculos depois. Tá? E aí, essa imagem para nós ela é bastante emblemática, porque ela representa, essas vestimentas, né, essa população chamada de os Pilgrim Fathers, ou os pais puritanos, representam esses colonizadores do Novo Mundo. Né? Então vocês têm aí um navio, Mayflower, desculpa, que saiu de Plymouth, na Inglaterra, e que chegou à América, fundando a Plymouth Colony, né, no estado do Massachusetts, em 1620. Né? Que é aquele processo, né, da colonização. Eles chegaram no inverno, né, muitos ali morreram, tiveram a ajuda de nativos, os Samoset, né, que já falavam inglês nessa época, e aí começaram, né, esse trabalho de colonização, de plantação,
e a imagem que nós temos tradicional do almoço de ação de graças, né? Então, toda essa estrutura puritana, né, dessas famílias extremamente religiosas, conservadoras, que vieram da Inglaterra para colonizar a região nordeste dos Estados Unidos, vai entrar aí para a tradição cultural do país e vai deixar algumas marcas muito interessantes nessa cultura, algumas obras que fazem referência direta a essa civilização, nós vamos falar delas daqui a pouco, tá? Mas existe aí um termo clássico que inclusive vai aparecer na cabana do Pai Tomás, que é o termo Quaker, né? Ou Quaker, ou como é traduzido ali no Pai Tomás, se eu não me engano, é Quacre, né? Que é essa figura, né, do puritano, né, do Pilgrim Father, né, o pai puritano, o pai colonizador, que seria o chefe dessa família patriarcal, né, justamente, né, a gente até hoje em dia, né, a veia Quaker, né, vamos lá, vamos lembrar que a veia Quaker tem essa imagem, né, do senhor de idade com esse chapéu extremamente típico aí dessa tradição puritana, tá? Então essa região nordeste dos Estados Unidos, aqueles estados mais ao norte, né, ao norte de Nova York, né, do estado de Nova York, né, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, ao todo são 6 estados, são a região inicial de colonização inglesa, né? É dali que os ingleses vão se espalhar ao longo dos séculos pelo restante aí do que seriam os Estados Unidos. Tá? Bom, essa é uma imagem, um mapa dos Estados Unidos em 1650. Então vejam que as regiões colonizadas, né, basicamente, vamos pegar aqui o cursor, são essas regiões aqui, essa região ao norte, né, ao nordeste dos Estados Unidos. Então as colônias aqui do norte, né, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Haven, aqui ao norte de Nova York, né, aqui Jamestown, onde começa o processo da Virgília, subindo aqui um pouquinho Nova York. Então, essa região aqui que foi colonizada a princípio pelos ingleses. Os franceses estão aqui em cima, né, no que é o Canadá, e aqui embaixo, né, essa região já do México, adentrando aqui ao centro-oeste dos Estados Unidos, né, mais ao sul, né, subindo aqui para o oeste, nós vamos ter a presença dos espanhóis. Tá? Então, o primeiro grande momento da história americana, né, é justamente nessa região chamada de Nova Inglaterra. E é interessante a gente pensar, né, que a literatura americana, pegando aí os primeiros textos, nasceu dentro dessas igrejas. Né? Então, vamos lá, essas famílias de colonos, né, esses colonizadores, eles eram puritanos, eles eram protestantes, então eles tinham um espírito religioso muito forte, e era uma sociedade em que a fé tinha tanto valor, né, as leis da fé tinham tanto valor quanto as leis do Estado, né, se não tivessem mais. Né. Inclusive, nas próximas aulas, nós vamos fazer um trabalho a partir de um filme que nós vamos ver, que retrata esse momento da colonização. Então, vamos imaginar que durante mais de um século, né, quem trazia ali a expressão literária para esses colonos, quer dizer, quem era responsável pela cultura, pelo registro, né, das ideias, eram os pregadores. Né? Então, a literatura estava muito ligada à fé, né, às questões da igreja. Né? Então, esses Pilgrim Fathers, né, eles se refugiaram na Nova Inglaterra, fugindo de uma perseguição religiosa que estava havendo na Inglaterra, naquele momento, né, eles vieram para cá fugidos, com o intuito realmente de colonizar, de povoar essa terra. Então eles vinham com toda uma estrutura familiar, social, muito bem construída. Então eles não eram só exploradores, eles não estavam aqui para tirar as riquezas da terra, eles vinham colonizar. E eles vinham com famílias, e essas famílias precisavam de segurança, começa aí um processo de construção dessas cidades, né, dessas vilas, desses vilarejos. Quem vai organizar a vida dessas pessoas, né, a vida em sociedade? A igreja. Então são pessoas muito ligadas aí
por questões de fé. Então, essa fé puritana, essa imagem mais tradicional, mais conservadora, ela vai ser muito forte nessa região nordeste dos Estados Unidos. Tá? Porém, isso nós vamos ver também no filme que teremos aí nas próximas aulas, nós vamos ver que o processo aqui foi de intolerância religiosa. Então, da mesma forma como eles foram perseguidos na Inglaterra, aqui eles vão perseguir os inimigos. Então, começa um clima de instabilidade social, de perseguição religiosa, que vai desaguar aí num processo de caça a todos aqueles que cometem pecado ou que não professam a mesma fé. Tá? Então, essas regras de conduta, e a doutrina impostas eram muito fortes, muito rígidas. Então, nós temos realmente a ideia de uma sociedade, de uma micro-sociedade controlada pelas leis da igreja. Então, as igrejas serviam de teto coletivo, de proteção contra o isolamento e, ao mesmo tempo, de alimento espiritual para essas pessoas. Tá? Que deveriam se conservar, como o nosso texto coloca, eles deviam se conservar vivos à moda de flores na água, que era a ideia de que a igreja vai condicionar. Então, as leis da igreja, as leis da fé vão condicionar essa sociedade como flores na água para que eles floresçam e a fé não morra. Quer dizer, a ideia é você conservar essas pessoas, essas famílias dentro desse espírito religioso. Tá? Bom, uma obra muito importante, escrita no século XIX, mas que vai retratar esse momento de formação dessas colônias puritanas, é a Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Então, Nathaniel Hawthorne imortalizou um dos aspectos mais sensacionais do fanatismo, o castigo público às mulheres adúlteras, castigo que consistia na letra A, costurada no vestido ou queimada no peito da esposa infiel. Então, aí nós temos como centro do romance uma forma de castigo muito comum nessa época. Estamos falando aí do século XVII. Então, as mulheres que fossem pegas em condição de adultério, traindo o marido, qual era o castigo para elas? Elas teriam que ser expostas publicamente. Como? Então, era costurado na roupa dessas mulheres uma letra escarlate, um A, de adúltera. Quando não, esse A era queimado na própria pele da pessoa. Tá? Mas havia aí uma perspectiva de não só uma condenação para a pessoa, mas uma humilhação pública também. Quer dizer, não basta que ela seja condenada, não basta que ela seja apartada da sociedade, ela precisa ser humilhada publicamente, quer dizer, ela tem que ser desonrada. Né? Então, o romance, a Letra Escarlate, foi publicado em 1850, unindo aí esse sentimento e eloquência com relação à elaboração da trama e ao sensacionalismo do episódio, oferecendo uma leitura cujo êxito atravessou gerações. Então, é um romance muito interessante, porque nós vamos ter essa figura, essa protagonista, que é a Hester, que vai receber aí a Letra Escarlate, por conta do nascimento ilegítimo da sua filha, a Pearl, e aí toda a história que gira em torno de se descobrir quem é o pai da criança, porque a Hester se nega, ela vai ao cadafalso ali na praça, em praça pública, ela é humilhada publicamente, ela tem o A costurado na sua roupa, ela passa a ser uma pessoa assim, não grata, então ela vive à margem da sociedade, e só com o desenrolar da narrativa é que nós vamos descobrir de fato quem é o pai da menina, que também é uma revelação muito chocante, tá? Mas isso, a Letra Escarlate do Hawthorne traz para nós, leitores, toda essa visão dessa sociedade puritana, quer dizer, desses colonos, estamos aí no estado do Massachusetts, então esse processo de formação do Nordeste dos Estados Unidos e como a religião interferia de fato e sensivelmente na vida das pessoas. Tá? Aqui um caso de adultério que era corrigido com a Letra Escarlate. Tá? Uma outra questão também muito forte, aí até baseada em fatos, é o episódio das Bruxas de Salem. Então, no século XX, o Arthur Miller vai escrever uma peça de teatro baseado em episódios históricos ali na cidade, na vila de Salem, no Massachusetts também,
em que mulheres, né, não só mulheres, mas homens também, mas mais comumente mulheres, eram condenadas à forca por conta de supostos casos de bruxaria, né? Também assim um episódio de histeria coletiva, né? De um fanatismo desregrado dessas pessoas, e aí uma série de acusações, né? De uns contra os outros, né? E mulheres, né? Inocentes que eram levadas à forca acusadas de bruxaria, tá? Quando na verdade não era nada disso, né? O que nós tínhamos ali eram mulheres que conheciam as propriedades das ervas medicinais, mulheres que faziam simpatia, né? Ou que não tinham uma vida religiosa muito ortodoxa, mas aí começa um clima, né, de caçar as pessoas que maculam a fé, que saem ali das expectativas da igreja e desagou nesse processo. É claro que a peça, né, As Bruxas de Salem, ela tem uma história fictícia, mas né, o contexto dessa história é baseado em fatos, né, porque esse episódio das Bruxas de Salem se tornou um dos mais conhecidos aí dessa primeira fase da história dos Estados Unidos. Tá? Esse vai ser o filme que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Né? Nós vamos voltar a esse assunto, porque vocês vão ver né, a produção, né, a versão para o cinema de As Bruxas de Salem, e depois nós vamos fazer um trabalhinho sobre ele antes da prova, tá? Aí nós vamos falar com mais calma sobre esse episódio. Bom, aí nós vamos avançar um pouquinho no tempo, já entrando aí 1700, né? Vejam como está agora o mapa da América do Norte, né? Então, de novo, aqui nessa região costeira, né, mais oriental, nós temos a dominação inglesa, né? Todo esse sul aqui, né, do México, adentrando aqui aos Estados Unidos, Flórida, né, chegando aqui até a Califórnia, nós temos a presença dos espanhóis, e os franceses dominando não só o norte, aqui o que é o Canadá, mas essa região central também. Tá? Isso aí vai ser um problema muito sério, né? As lutas entre franceses e ingleses vão desaguar em um processo muito sangrento que também vai ser revisitado pela literatura. Tá? Então, 1765, nós vamos ter a fundação da primeira universidade, né, que é a Universidade de Medicina, né, na Pensilvânia. Em 1780, a Harvard sobe ao status de universidade, embora ela já funcionasse desde 1636, né, mas é só em 1780 que ela se ganha né, a alcunha de universidade propriamente dita, né, a grande referência nos estudos acadêmicos norte-americanos. Tá? E nesse século XVIII, essa questão das lutas, das guerras entre franceses e ingleses vai ser algo muito evidente. Tá? Então, 1754, nós já temos essa guerra declarada, então, de um lado, franceses e determinadas tribos indígenas, e do outro lado, ingleses e outras tribos indígenas. Tá? 1765, nós vamos ter o movimento dos Filhos da Liberdade, né, revoltando-se contra as leis que mais para frente vão levar à independência dos Estados Unidos. Tá? 1770 nós vamos ter a expulsão final dos franceses. Né? Então os ingleses vão ficar na costa do Atlântico e os franceses são expulsos para o norte, mais ao leste, que é a região do Canadá, tá? Já do outro país, né? Aí no começo do rio Mississippi. 1773, né, a revolta do chá na Baía de Boston, também um episódio conhecido. E dessa fase nós temos um romance, né, não escrito nessa fase, né, mas que reflete esse momento da história americana, que é O Último dos Moicanos, né, do James Fenimore Cooper. Ele foi lançado em 1826 e ele vai falar justamente daquele núcleo central ali da guerra entre franceses e ingleses no século XVIII, né, em meados aí do século XVIII. Tá? Então o escritor que fixou inapagavelmente a natureza, como a encontraram os colonizadores iniciais e como ainda estava no momento da independência, foi James Fenimore Cooper. As luzes que descreveu entre índios e brancos, entre britânicos e revoltosos, empolgaram o leitor sem superar por um só momento a natureza. Então, é um romance muito interessante, porque aí nós vamos ter um deslocar espacial, quer dizer, a história de O Último dos Moicanos se passa
no interior do estado de Nova York. Tá? Não, obviamente, não temos ainda a cidade de Nova York, tudo ali é vegetação nativa, né? Temos aí como grande referência o Rio Hudson, né, que aparece em alguns episódios, mas esse interior totalmente ainda inexplorado, de florestas, de cascatas, de precipícios, e as lutas que eram travadas entre ingleses e franceses. Então é um romance muito interessante, né? O nome já indica, quer dizer, um dos protagonistas é justamente um índio moicano que está lutando ao lado dos ingleses, e aí todo um processo sangrento baseado também em fatos. Então, embora os personagens sejam muitos deles fictícios, o pano de fundo, muitas das batalhas, elas são históricas, então elas são retiradas aí da crônica histórica e trazidas para a intriga da narrativa, tá? Então, os personagens fazem parte do universo da colonização europeia, da América do Norte, e pertencem a universos distintos. Então, nós vamos ter os europeus, nós vamos ter os colonizadores, os mais antigos, né? Nós vamos ter as comunidades indígenas. Né? A narrativa combina a ficção com a história do continente americano, onde a trama é ambientada em um território ainda inexplorado pelo homem, em que o contato com a natureza e a relação entre o homem da fronteira e o indígena é altamente valorizado. Né? Então é um romance que explora muito essa questão da paisagem. Né? Nós vamos ter ali longas descrições da paisagem nativa, das comunidades indígenas, dos hábitos dessas comunidades e o processo da guerra, quer dizer, que é o pano de fundo histórico mesmo, né? As disputas territoriais entre ingleses e franceses. Claro que o núcleo aí dos nossos protagonistas, ele é o núcleo inglês. Então, os franceses são os vilões da história, né? E os ingleses, né, são os nossos protagonistas e as nossas vítimas também, porque eles sofrem muitas baixas, que estão tendo o auxílio aí da tribo moicano, né, o último dos moicanos, que é uma das figuras centrais ali que aparece para ajudar esses colonos. Tá? Então, o episódio, né, que serviu de base para a criação desse romance foi o massacre do Fort William Henry, que ocorreu em 1757, né? Que vai impulsionar esse acontecimento. Inclusive, o massacre é descrito ali, então é uma cena pavorosa, né, quando os ingleses são dizimados pelos índios e pelos franceses, né, não só os soldados, mas mulheres e crianças. Então, é uma das cenas centrais e os nossos protagonistas estão presentes, né, que são a Cora e a Alice, né, as filhas do Coronel Monroe, que funcionam aí como núcleo central. Então, durante a viagem, né, elas são atacadas por um grupo de índios, conseguindo salvar-se com o auxílio de Chiganok, né, o nome é difícil mesmo, o Ancas, que é o último dos moicanos, e o Olho de Falcão, que é um personagem que ele é branco, né, ele é europeu, mas que vive já há muitos anos ali entre as comunidades indígenas. Então, esses três, né, 2 índios e um colono indianizado, eles vão ser os heróis da história, quer dizer, são eles que aparecem ali para salvar as 2 irmãs e mais a comitiva delas. Então, após uma difícil jornada, conseguem chegar ao forte que está cercado pelos franceses e índios aliados. E isso é só um trecho, tá? Só estou citando aqui um episódio central ali do romance, mas a história, né, vai se desenrolar com cenas muito mais críticas também, tá? Bom, fechando aí o nosso século XVIII, vamos chegar à independência dos Estados Unidos, né? 4 de julho, né? Depois de amanhã, inclusive, né? A comemoração aí da independência, 4 de julho de 1776, né? Após 13 meses de batalhas, é declarada a independência, né? Até 1782 vão aí as negociações de paz. 1787, os fundadores assinam a Constituição dos Estados Unidos, né? O documento, né, mais importante aí da história americana, que inclusive já virou até tema de filmes aí, né, de pessoas que querem roubar a Constituição porque no verso dela teria um mapa do tesouro, né? Bom, uma figura muito popular desse momento, que nós já estudamos também, é o Washington Irving, né, o criador de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né, que na verdade se chama A Lenda de Sleepy Hollow, né? Vamos lembrar que você já viu o filme comigo no passado, e Sleepy Hollow é o vilarejo ali onde está a figura do Cavaleiro Sem Cabeça.
Mas o texto original ele é um pouco diferente, né, da versão que nós vimos para o cinema, né? Então, o Ichabod Crane, né, na verdade, tem uma participação bem distinta, ele acaba sendo raptado pelo Cavaleiro Sem Cabeça, mas, de novo, né, é uma das histórias folclóricas mais populares aí desse período de formação, né, da virada do século XVIII para o XIX. Tá? E, de novo, a ambientação é o interior do estado de Nova York. Né? Então, agora já, né, depois daquela fase do Último dos Moicanos, né, da Mata Virgem, do espaço ainda inabitado, agora nós já temos vilarejos ali no interior do estado de Nova York, né, o vilarejo de Sleepy Hollow, que é o cenário aí onde nós vamos encontrar o Cavaleiro Sem Cabeça. Tá? Também acabou se transformando numa rota turística, né? Conhecer ali o que seria Sleepy Hollow, a casa do Washington Irving. Então, tudo isso ali dá para se fazer um passeio, né, pelo interior do estado, pegando aí o Rio Hudson, que os turistas acabam buscando muito esses pontos, né, essas referências aí, porque, de novo, né, a literatura teve um papel muito importante aí nessa fomentação cultural. Tá? Bom, passada essa fase, né, pós-independência, nós vamos ter a conquista do Oeste, né, e aí mais 6 estados que passam a ser anexados aí à União, né, Indiana, Mississippi, o Illinois, o Alabama, o Maine e o Missouri, todos eles aí ao longo, né, dessas 2 primeiras décadas do século XIX. Né? Então, eles são estados formados por grupos compostos por caçadores, esbravadores, né, coureiros, agricultores, seguidos posteriormente de médicos, advogados, negociantes, editores, pregadores políticos e mulheres também. Né? Vamos lembrar que eles vão com as famílias para formar essas novas cidades, esses novos vilarejos. Tá? O romance que mais bem representa, né, essa parte dos Estados Unidos, né, essa região central, e é uma das obras-primas aí da literatura norte-americana, é As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, né, escrito em 1884. As Aventuras de Tom Sawyer é um livro interessante, né, é um livro que tem toda uma atmosfera infanto-juvenil que precisa ser considerado, mas o Huckleberry Finn é um livro mais maduro, né, que trata aí de problemas muito mais sérios, essa questão da escravidão, a própria divisão aí, os estados do norte, os estados do sul. Vocês vão lembrar, né, toda a história do Huck gira em torno da fuga ali do escravo Jim, né, que ele e o Huck descem o rio Mississippi, né, tentando chegar até a curva, né, para o outro rio que levaria os dois até os estados livres, que são os estados do norte. Tá? O Ernest Hemingway, que é um dos maiores escritores aí do século XX, ele relatou a importância dessa obra, né? Então, ele, num dos seus textos, ele fala, né? Toda a moderna literatura norte-americana tem origem numa obra de Mark Twain intitulada Huckleberry Finn. É o melhor livro que temos. Antes dele não houve nada. Depois dele não houve nada igual. Isso o Ernest Hemingway está falando, né, durante aí a primeira metade do século XX. Então, só para a gente ter uma ideia de quão importante esse livro é dentro da história da literatura norte-americana. Pode parecer para nós um romance infanto-juvenil, despretensioso, mas ele é alta literatura estudada inclusive nas universidades. Então, diferente do Tom Sawyer, que é realmente um livro mais infantil, o Huckleberry Finn é estudado inclusive no curso de literatura, né? E aqui no Brasil, quem faz a faculdade de letras com habilitação em inglês, uma das obras, né, pré-requisitos aí para análise ao longo do curso de letras é o Huckleberry Finn, né? Só para a gente entender aí a grandiosidade dessa obra. Tá? Por que ela é grandiosa? Né? Então, primeiro porque nós temos um estilo, né, que foi encorpado ali a partir daquele livro e que ocupou lugar dentro da literatura norte-americana. Né? Então, a prosa do Huck estabeleceu para a prosa escrita as virtudes da fala coloquial norte-americana. Então, é o primeiro romance em que nós vamos ter o registro da oralidade, da fala do povo.
né, das expressões regionais, né? Algo que para nós, né, de novo, estamos lendo uma tradução, então é difícil. Né? Quem vai entender isso, né, quem vai conhecer melhor e compreender essa prosa, quem fala muito bem, quem lê e fala inglês e que conhece os dialetos ali norte-americanos. Né? Para nós, na tradução, muito disso se perde, né? Mas a gente tem que ter em mente isso. Então é um livro que explora muito essa linguagem coloquial, essa linguagem do dia a dia, a fala dos personagens, né? Aquele modo de falar que soa muitas vezes como caipira, né, daquela região central, e que vai se tornar um grande registro linguístico, né, daquela época. Né, e que, depois disso, a literatura vai incorporar essa ideia de trazer a fala real dos personagens. Quer dizer, o modo de falar, as expressões regionais, a linguagem do dia a dia, não só aquela linguagem culta, mais erudita do narrador, mas a expressão popular também. Tá? Então, isso começa ali com o Huck. Tá? Isso nada tem a ver com a pronúncia ou gramática, tem mais a ver com a despreocupação e a liberdade do uso da linguagem, que, de novo, não é uma obra que ele vai ficar trazendo teorias gramaticais ou ficar se preocupando com pormenores, mas é uma prosa mais solta, mais leve e que vai incorporar essa questão da fala, né, da linguagem regional, das variações linguísticas, tá? Mas, de novo, isso aí vai ser perceptível para quem conhece o inglês. Para nós, né, que estamos lendo em português, isso acaba se perdendo. Tá? Bom, avançando aí século XIX, para chegarmos aí no nosso romance, 1812, né, mais produção de café e automaticamente aumenta o número de escravos, né, e esse sistema escravocrata começa a entrar em colapso, né, a partir do momento em que a guerra ali entre norte e sul, a guerra ideológica, eu estou falando aqui, vai se acirrando, né? 1818 mais 10, nós temos 10 estados que permitem a escravidão, que são os estados do sul, e 11 estados contrários a ela, né? Os estados mais centro-oeste e norte, tá? 1850 nós já temos 31 estados, né, na União, né? Vamos lembrar que são 50 ao todo, divididos entre norte e sul, né? O que nós temos, né, no norte, o norte, vamos lá, o norte é o conjunto aí dos estados livres, que não aceita a escravidão. Então, produtos têxteis, madeira, vestuário, máquinas, couro, lã, navios e a marinha mercante. Então, os escravos, os estados anti-escravocratas. O sul, que são os estados que permitem a escravidão, são os estados das fazendas de algodão, de arroz, de cana-de-açúcar e de fumo. Tá? E a região centro-oeste, né, das pradarias, vai trabalhar aí com a produção de trigo e carne. Então vejam que nós já temos um perfil econômico, geográfico muito distinto, dividido aí por essas regiões. Tá? Só retomando, né, nesse momento, 1851, nós vamos ter o surgimento de um outro clássico da literatura norte-americana, que é o Moby Dick, né, que nós já lemos na versão adaptada, né, mas que é algo muito mais extenso. Então, o Moby Dick, do Herman Melville, que é um dos romances mais conhecidos da história da literatura, né, publicado em 1851, que já foi muito adaptado. Aliás, eu tenho ele aqui, só para a gente ter uma ideia, né, que é essa versão aqui, ó. Essa é a edição brasileira do romance integral, tá? Então, deve estar aparecendo aí para vocês. Vejam que não é nada enxuto, né? Na verdade, ele é bem extenso. Vamos ver aqui, ó. Na nossa versão, são mais de 600 páginas, tá? Nós lemos uma adaptação que pega muito mais a questão aí da aventura da caça-baleia, mas é um romance que é muito mais profundo, né, do que apenas isso. Então, parte da grandeza de Moby Dick vem de ser um livro enxuto, desligado de qualquer tendência de maneirismo literário. Enxuto no sentido de é uma prosa muito clara, tá? Então uma narrativa muito objetiva, não tem complicações aí de escrita, não tem termos exóticos. Então, assim, ela é uma literatura muito tranquila de ser lida, é um texto muito tranquilo, embora ele seja muito extenso, né? Então, não é algo que você vai ler do dia para a noite.
É uma narrativa que excede a simples ficção, né, enfeixando aí impressões sofridas, mais sofridas do que criadas, né. É importante a gente ter em mente que o autor, o Herman Melville, ele correu o mundo, né, em navios. Então, o que ele fala ali dessas aventuras marítimas é algo da experiência dele, não é invenção, né. O que é invenção, obviamente, é a relação ali de ódio entre o Capitão Ahab e a Baleia Branca, né, mas aquela estrutura do navio, as viagens, né, todas as dificuldades que eles passavam, o Melville experimentou isso na pele. Né? Então, seu eixo é o ódio vingativo de um comandante de pesca, né, o ódio pelo monstro marinho que, num primeiro conto, lhe tira uma perna e escapa. Né? Então, conhecemos toda essa história, né, o Capitão Ahab, que perdeu uma perna, né, para Moby Dick, que foi, né, a baleia devorou essa perna, e agora ele sai pelo mundo na sua loucura, querendo se vingar, matar essa baleia, né, e aí o final trágico, né, do Pequod, que é o seu navio, né, todos que ali estavam, e o único sobrevivente, que é o Ismael, que sobrevive aí para nos contar a história, tá, da caça-baleia. E aí chegamos à cabana do Pai Tomás, tá? Mas, como o nosso tempo está esgotado, eu vou parar por aqui, porque agora vai começar uma parte mais detalhada aí do nosso estudo. Tá? Agora nós vamos entrar nesse século XIX, pensando nessa questão da escravidão, da guerra, né? Da unificação dos Estados Unidos, que vai vir com a guerra, né? Então, a guerra de secessão, o presidente Abraham Lincoln, né? Todo esse processo aí de abolição, mas é uma caminhada lenta, né, que vai passar aí por essa indisposição, né, social entre os estados, né, essa sensibilização com relação ao problema da escravidão, o questionamento dessa ordem estabelecida, né, e aí a grande referência, né, vai ser a Cabana do Pai Tomás, né, um livro que entra para a história como um divisor de águas. Né? Então, muito do que aconteceu depois, né, do processo de levante contra os estados escravocratas, né, o início de uma guerra, esse processo de mais fuga de escravos, né, e as pessoas lutarem por leis que fossem anti-escravocratas, que abolissem a escravidão, tudo isso se torna mais evidente a partir da publicação da Cabana do Pai Tomás. Então, ele é uma espécie de disparador, né, de mudanças sociais. Tanto é que o próprio presidente Abraham Lincoln fala, quando ele encontra a autora da Cabana do Pai Tomás, ele fala, olha, foi graças a essa mulher que nós fomos para a guerra e libertamos os escravos, porque realmente se transformou num símbolo. Né? O livro é mundialmente conhecido, e ele é representativo dessa imagem, né, de como o sistema escravocrata pode ser cruel ali nas mais diversas instâncias e como essa visão de o homem escravizar um semelhante, um outro ser humano, para enriquecer, para produzir capital, para lucrar, como isso, né, é contra qualquer espírito aí de bom senso, de consciência, de direitos humanos. Então, tudo isso é questionado na obra, né? É uma obra que tem um cunho assim, muito trágico, não vou dar spoilers aqui, mas imaginem que nem tudo ali vão ser flores ao longo da narrativa, tá? E essa imagem, então, que nós vamos ter da fuga dos escravos e desse processo, né, de captura, de fugir para um estado livre, tudo isso vai sendo descrito em detalhes. Tá? Então, é um livro que tem uma relevância histórica e social muito importante. Tá? Só para a gente entender o que eu tinha falado agora há pouco no começo da aula, aqui no Brasil, a escravidão foi tão tenebrosa quanto. Quer dizer, qualquer processo de escravidão é uma coisa desumana, é hediondo, né, não merece nem ser considerado. Vamos ter em mente aí o que está acontecendo, né, olha quantas estátuas, quantos monumentos estão sendo, né, destruídos, né, justamente porque eles refletem esse momento da história, né, pessoas que enriqueceram a partir do tráfico de escravos, pessoas que
criaram fortunas a partir de uma economia baseada em escravidão. Então, tudo isso está sendo muito questionado hoje em dia. Aqui no Brasil, como a Igreja Católica tinha uma participação muito evidente, era proibido que os escravos fossem separados aí de suas famílias. Então, ou você comprava a família inteira, ou você não comprava nada. Não podia, não havia qualquer tipo de separação. Vamos lembrar que é esse problema que acontece lá atrás no Huck Finn, né? Então, o Jim tem que fugir porque a esposa e o filho foram vendidos, ele precisa trabalhar para comprar a família de volta. E na cabana do pai Tomás, o que vai disparar o problema é justamente essa possibilidade da venda individual. Então a Elisa, que é a segunda protagonista da história, ela vai fugir porque o filho dela foi vendido e ela não vai se separar desse filho. Então, só para a gente ter uma consciência de que o que é desumano, toda essa situação que é desumana, que já é crítica, nos Estados Unidos tinha um quê a mais de crueldade. Quer dizer, você poderia vender o filho de uma escrava tranquilamente, não tinha nenhuma lei que protegesse. Aqui no Brasil isso era impossível, ou você vendia a família toda ou não. Lá não. Então lá nós já vimos isso no Huck, e agora na cabana do pai Tomás é essa cena da venda do filho da escrava que vai motivar toda o desenrolar da trama. E aí o que vem por conta disso, da fuga da Elisa, depois da venda do pai Tomás. Então aí nós vamos acompanhar de perto essa trajetória, tá? Mas sobre isso, então, eu vou falar com vocês na próxima aula, tá? Aí nós vamos pegar só agora o século XIX, esse período da escravidão, da guerra, vou falar desse processo, citar mais algumas obras, e aí a gente encerra, porque depois, como eu falei, nós vamos para a parte prática, que vai ser o filme, que nós vamos ver que é As Bruxas de Salem, tá? Pegando aquela primeira parte aí da colonização norte-americana. Tudo bem? Pessoal, tem um vídeo meu lá no canal do Gerando Raízes que eu faço esse percurso histórico das obras, das obras dos romances norte-americanos, mostrando essa divisão geográfica, o que pertence a cada região. Tá? Quem não assistiu ainda, dê uma olhadinha depois, tá? É um vídeo longo, acho que dá quase meia hora, mas ele é bastante assim detalhado nesse sentido de explicar, onde, em que momento surgiu cada uma dessas obras e exatamente a qual região, ela está fazendo referência ou ela traz aí como elemento social e cultural, ok? Queria abrir para perguntas. Nosso tempo já esgotou, mas se alguém tiver uma pergunta para ser feita, quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone ou jogar aqui no nosso chat, tá? Meninas, meninos, quem quiser.